Eu quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor, tá? A E paz, agora a gente vai começar um estudo sobre eh, tipologia bíblica, sobre sombras e realidades. E nesse estudo sobre tipologia bíblica, nós vamos ter ali pelo menos umas 4 aulas, aonde hoje a estrutura da nossa aula de hoje ela está dividida em 4 etapas. Num primeiro momento, eu vou fazer uma introdução, eu vou explicar para vocês o que é tipologia bíblica, o que são sombras e realidades quando a gente está lendo a Bíblia, quais são as principais regras para a gente não se perder, né, na interpretação bíblica, e depois eu quero citar 3 exemplos de tipologia bíblica ainda nessa aula. Por quê? Qual é o nosso objetivo em ensinar isso? Eu sei que já tem irmãs aqui que estão avançada, que acompanham o canal, que entendem essa linguagem quando eu falo de sombras e realidades, que entendem o que é tipologia bíblica. Porém, existem irmãs que às vezes estão começando a ler a Bíblia e nem sempre eu entendem. não sei, Tá? eu não entendo. É tipologia bíblica. Bem tranquilo. Hoje, com certeza, você vai sair daqui sabendo o que é isso. Amém. E você vai ver que, assim, ó, essa aula que a gente vai ter esse mês, durante essas 4 aulas, esse estudo que a gente vai ter sobre tipologia bíblica, ele vai servir para quando vocês forem ler a Bíblia, vocês vão conseguir enxergar a Bíblia com outros olhos, vocês vão ver que as histórias bíblicas, elas não são simples histórias ou relatos, mas que existem muitas camadas de revelação por trás das coisas que Deus veio deixando revelado. Então vocês vão começar a ler e interpretar, entender a Bíblia com muito mais profundidade depois destas 4 aulas. Nós não vamos conseguir abordar todas as figuras bíblicas em apenas 4 aulas, porque, poxa, é 5 anos que eu estudo e eu vou dizer assim, ó, é muita coisa. Mas eu quero abordar algumas das principais para que, com base nelas, vocês consigam aprender a interpretar a Bíblia com um olhar mais aprofundado nas revelações, tá bom? Então, nessa primeira aula eu vou fazer uma introdução, vou citar 3 exemplos, e nas próximas aulas, então, sim, eu vou trazer mais exemplos para vocês, para a gente aprender até o final dela sobre o que é tipologia bíblica e o que são sombras e realidades. E se vocês aprenderem o que eu vou ensinar nesse estudo, vocês vão ver que tudo que a gente for estudar daqui para frente nos próximos anos sempre vai ter esse mesmo contexto. Paz, Oi, gente. Mila. Oi. Tudo bem? É? Então, gente, vamos começar nossa aula. Eu quero começar fazendo o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para vocês, é bem simples, não tem problema, sabe ou não sabe, mas a pergunta que eu vou fazer para vocês: quem saberia resumir, em poucas palavras, o que é tipologia bíblica dentro do seu entendimento? Se sabe alguma coisa, ou se não sabe também. O que seria tipologia bíblica? Alguém sabe? A tipologia bíblica é, por exemplo, tudo que passou, que já aconteceu no Velho Testamento, são sombras e que vão acontecer no futuro, que vai ser realidade. É isso. Perfeito. Assim, ó, você condensou ali muito bem um resumo do que é tipologia bíblica. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler para vocês 3 passagens bíblicas, só para dar uma base para vocês entenderem como a própria Bíblia mostra que Deus trabalha com sombras e realidades. E depois, na aula de hoje, eu só vou ler essas 3 passagens. Depois disso, vai ser uma conversa até o final dessa aula, porque eu não vou ler as passagens bíblicas, porque a gente vai fazer isso nas próximas aulas, tá? Então, hoje eu quero fazer o seguinte, tá? Eu vou ler 3 passagens bíblicas que são as seguintes. A Mila não está aí também, não. Eu acho que ela saiu, mas ela já volta, talvez deve ter caído. Tá bom. Então, assim, ó, as passagens bíblicas que eu quero citar para vocês são 3 e elas vão servir como base para tudo que a gente for aprender depois, tá? Então,
olha só o que eu vou ler para vocês. Depois vocês podem salvar, ou enfim, vai ficar aberto também. A primeira passagem que eu vou citar é Hebreus capítulo 10, verso 1. Por quê? Olha que interessante, gente. Quando vocês leem o livro de Hebreus, vocês, quem sabe sobre o que o livro de Hebreus está tratando, assim, num geral? E eu esqueci. Ai, eu sei. Peraí, Hebreus, ele fala um pouco dos judeus, não? Não, peraí, acho Sim, que não. também. Ah, essa é para Mila. Então, Não tô falando nada. Vocês estão me escutando agora? Tô. sim. Pronto, desculpa. Então, deixa eu ver. Tinha entrado, acho que a Mila, mas entrou também a Jurivane, né? Oi, Gelivane! Oi, tudo bem? Bem-vinda! Então, deixa eu explicar para vocês. O contexto do livro de Hebreus, o autor, basicamente, ele só vai trabalhar com essa ideia do que eu vou apresentar para vocês hoje, com sombras e realidades. Se vocês pegarem um exemplo de Hebreus, você vai ver que Hebreus está dizendo assim, ó, o autor de Hebreus, ele pega a figura do tabernáculo e ele vai dizer que o tabernáculo apontava para Cristo. Ele vai pegar figuras como, por exemplo, o sacerdócio levítico para apontar para o sacerdócio de Cristo. Ele vai pegar figuras como Melquisedeque, que era rei e sacerdote, para mostrar que isso estava apontando para Cristo, que teria um reino sacerdotal, que Cristo seria rei e sacerdote. O autor de Hebreus, basicamente, ele está pegando várias figuras do Velho Testamento que os hebreus conheciam e ele está fazendo uma aplicação apontando para Cristo. O que são isso? Sombras e realidades, ou seja, ele está pegando figuras e apontando para o futuro, para coisas que se cumpririam no futuro. Então, você consegue perceber o que são sombras e realidades? Eu vou ler as 3 passagens de hoje e depois eu vou começar a explicar isso com clareza. Então, fica tranquilo se você não entender de início, porque até o final eu sei que vocês vão entender, tá? Olha só que interessante. Hebreus 1 vai dizer o seguinte para nós. Ora, visto que a lei, ela tem as sombras, né, dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas. Nunca jamais ela pôde tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem, tá? Eu não vou ler todo o texto de Hebreus, mas eu quero que vocês gravem esta palavra aqui, ó. Sombras e esta outra palavra aqui, ó, falando da imagem real das coisas. Por quê? O que o autor de Hebreus ele está começando a demonstrar para nós? Que a lei, lembrem que quando a gente fala da lei, o que era a lei para os judeus? Quem sabe dizer? Eu sei se é os Pode falar, Lu. mandamentos. É os A lei, mandamentos. show. A lei, ela estava apontando para os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, né? Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. Isso era a lei, né? Então nós temos a lei, os profetas e tudo mais ali. Mas a lei são esses livros. E você vê que o autor de Hebreus estava dizendo assim, ó, que a lei ela era sombra que apontava para bens vindouros. Ela não é a imagem real, mas é uma sombra que está apontando para as coisas vindouras. Então, acho que chegou a Tatiane também, né? Ah, Seja bem-vinda, irmã. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa linguagem que seguida eu falo nos meus vídeos de sombras e realidades não é algo que eu criei na minha cabeça, mas é algo que vocês vão ver espalhado sobre toda a Bíblia. E mesmo que vocês não compreendam isso nessa introdução, no decorrer destas 4 aulas, vocês vão sair daqui entendendo e interpretando a Bíblia com muito mais profundidade se vocês entenderem isso que eu vou explicar agora. Então, assim, ó, além de Hebreus, eu vou pegar essa Bíblia que está aqui no meio e eu vou citar um exemplo. Olha o que é dito lá em Salmos 78, verso 2. É dito assim, ó, Deus está falando, e isso é uma profecia falando de Jesus também, né? Ele diz assim, ó, abrirei
Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Vou ler desde o verso 1. Ó. Opa. Escutai, povo meu, a minha lei. Veja que de novo o salmista está citando a lei, né? Escutai a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. O que era a lei e as palavras da boca para o povo daquela época, para aqueles que escreveram salmos, né? Esse é um salmos de Asaf. Era o Pentateuco, né? Era o Pentateuco, eram os primeiros 5 livros de Moisés, era a lei. E ele está escrevendo assim, ó: escutai a minha lei, as palavras da minha boca. Por quê? Ele vai dizer assim, ó: porque eu abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Sabe o que está sendo profetizado por meio de Salmos? Que Deus, na sua lei, lá no passado, ele falaria por meio de parábolas, revelando enigmas, ainda lá nos tempos antigos, enigmas que a gente iria entender quando Cristo se manifestasse por meio do Espírito Santo em nós. Então, pensem, se a lei está tratando dos primeiros 5 livros, e Deus está dizendo lá em Hebreus que é uma sombra que aponta para coisas futuras. Em Salmos, agora a gente está vendo que a lei, ela contém muitas parábolas que revelam enigmas lá dos tempos antigos e que estão apontando para o tempo do fim. Gente, vocês começam a perceber que, de alguma forma, Deus está falando por meio de parábolas e deixando coisas para que a gente pudesse entender nos nossos dias, lá desde o princípio? Agora, isso vai ficar muito mais claro, porque você vai ver que isso também é profetizado lá por Isaías, e é um dos textos que eu mais gosto. Olha só, Isaías 46, eu vou pegar o verso 9 e 10. Olha o que diz aqui, ó: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Isaías está mandando eles lembrar lá do que já aconteceu no passado, né? Gênesis, Êxodo. Lembrai-vos das coisas antigas, porque eu sou Deus e não há outro, né? Mas eu sou e não há outro como eu. Eu declaro o fim desde o princípio, e desde os tempos antigos as coisas que estavam ainda feitas, dizendo: o meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Eu vou parar aqui, mas eu quero que você grave essa porção. Deus está dizendo para a gente lembrar das coisas passadas, das coisas antigas, porque ele declara o fim desde o princípio. Aí eu vou perguntar para vocês, gente, o que é o fim? Qual que é o último livro que vocês têm na Bíblia? Quem pode me responder? Apocalipse. O Apocalipse. Agora eu vou fazer outra pergunta. O que é o princípio? Gênesis. Gênesis, a palavra princípio é Bereshit, né? Bereshit, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vocês percebem que Deus está dizendo que ele revela o fim, as coisas que vão acontecer, que ele deixou lá no Apocalipse, ele revela desde o princípio, desde Gênesis, Deus está revelando o que vai acontecer no tempo do fim? Como que Deus revela? Eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Como que Deus, ele está revelando o fim desde o princípio? Aqui, ó, ele está revelando através da lei, falando por meio de parábolas, de enigmas. Ele está usando aquilo que a gente chama de sombras para mostrar as realidades que vão acontecer no tempo do fim. Entenderam mais ou menos a figura? Eu vou começar a fazer o seguinte: a partir de agora eu não vou ler mais textos bíblicos hoje. Eu apenas vou citar de cabeça, porque hoje eu quero focar para vocês em explicar o que é tipologia bíblica. Então, assim, ó, o que eu quero que vocês gravem em mente, tá? Eu vou só fechar aqui a janela e hoje vai ser uma conversa, tá? Eu espero que vocês consigam compreender tudo que eu vou falar hoje para vocês. Só vou separar aqui e fechar minha Bíblia, porque eu quero abrir agora algumas outras coisas. Então, preste atenção no que eu quero explicar para vocês, tá? Eu vou virar para cá porque eu tenho a outra tela aqui e eu quero começar a conversar um pouco com vocês. O que é tipologia bíblica, tá? A tipologia bíblica, ela é uma espécie de ferramenta que nos ajuda a compreender o que Deus revelou sobre os seus planos
desde a obra da redenção e tudo que ele vai fazer de maneira progressiva através de tipos, né? O que é tipo? Tá? A gente tem tipo e antítipo. O tipo, elas são figuras, são sombras que Deus vai usando. E o antítipo, né, é a realidade, aquilo que Deus queria falar. Então, Deus vem falando por meio de tipos, de figuras, de sombras, que apontavam para as realidades que se cumpririam através de Cristo e nos tempos do fim. Então, assim como uma sombra, ela revela basicamente os contornos de um objeto real, os tipos bíblicos, eles antecipam muitas coisas que Deus iria fazer. Então, só para vocês terem uma ilustração, tá, do que é sombra e realidade. Eu quero que vocês imaginem na mente de vocês uma pessoa quando ela enxerga a sombra de um amigo, né, passando embaixo do poste, assim, chegando na sua casa, você enxerga a sombra chegando antes de você ver a face dele, né? A sombra, ela ainda não é o amigo, mas ela já anuncia a chegada, ela já mostra o formato, a silhueta do corpo, né? Assim são os tipos bíblicos. Eles ainda não são a realidade, mas eles estão apontando para o que viria depois, ou seja, Cristo e muitas revelações ligadas ao tempo do fim. Então, eu vou colocar uma imagem aqui na tela, só para vocês entenderem um pouco do que é sombra e realidade. Imaginem, por exemplo, aqui uma cruz, né? Quando a luz bate nessa cruz, você percebe que projeta uma sombra lá atrás? O que são as sombras? Todas as histórias que a gente vê no Velho Testamento sendo contada, desde a criação, Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, Ló. Lembra que, olha só para vocês verem como isso é muito profundo. Quando Jesus fala sobre a sua vinda, Jesus não diz assim, ó, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, né? O que ele está mostrando? Ele está dizendo, você quer ver o que vai acontecer no tempo do fim? Olha para a sombra, olha para a história que eu deixei para vocês lá, porque vai voltar a se cumprir no tempo do fim. Jesus diz assim, ó, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Ló. O que ele está dizendo? Vocês têm que olhar para a sombra, que era a história de Ló, porque ela revela, por meio de enigmas, de uma parábola, coisas que vão acontecer no tempo do fim. E assim a gente tem muitas figuras. O autor de Hebreus, ele pega toda a figura do tabernáculo, os utensílios, os sacrifícios, e ele está mostrando qual era a realidade que se cumpria em Cristo. E assim por diante nós temos muitas histórias. Paulo, por exemplo, em Gálatas, Paulo ele não pega, por exemplo, Abraão e as duas mulheres para falar das duas alianças, ele não pega uma história lá para revelar a realidade do tempo do fim. Então vocês vão ver que a Bíblia como um todo, ela está usando essa linguagem de sombras e realidades, de tipologia bíblica. Só que muitas vezes, por a gente não saber, a gente muitas vezes não consegue compreender como eles vêm falando, tá? Como é a linguagem bíblica do Novo Testamento. Muitas pessoas, principalmente na Nova Aliança agora, desprezam o Velho Testamento, dizendo, não, isso era só para os judeus, agora a gente está na Nova Aliança. Mas a verdade é que a Bíblia se complementa, tá? O Velho Testamento, ele explica, ele aponta para o Novo Testamento, e o Novo Testamento, ele se complementa com o Velho Testamento. A gente precisa da Bíblia como um todo para compreender a revelação do tempo do fim. Então, olha só que interessante, eu vou dar falar algumas coisas aqui, só para a gente entender um pouco mais sobre o que é tipologia bíblica, para clarear um pouquinho mais, e depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre tipologia bíblica é o que são tipos, o que são sombras na Bíblia? Eu vou dar um exemplo, ó, de definição de tipologia bíblica. É um evento, muitas vezes, que você vê na história, como, por exemplo, a criação é um evento, mas ele é uma sombra que está apontando para coisas maiores. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Pode ser, tipologias ou sombras podem ser usadas através de pessoas,
Por exemplo, Adão e Eva, a gente vai falar hoje, daqui a pouco, e vocês vão ver que é uma tipologia também que está apontando para realidades do Novo Testamento. Pode ser muitas vezes um objeto, por exemplo, o cordeiro, né? Que tinha ali, ele não tem sombra, não era uma sombra que aponta para uma tipologia do Novo Testamento que se cumpriria em Cristo. Pode ser muitas vezes a prática de algo feito no Antigo Testamento, que também prefigura algo no Novo Testamento. Então, a gente tem muita coisa. Por exemplo, só para vocês entenderem uma prática, o povo não deveria guardar o ano do jubileu a cada 7 anos, né, um ano Shemitah de intervalo, depois a cada 49 anos o 50º, né, que era o ano 50, seria ano de libertação. Essa prática, ela está apontando para a vinda de Cristo, onde todas as pessoas que estão em Cristo serão livres do pecado. Ali você tem a última trombeta, que era a trombeta do jubileu, que está apontando lá para o que é falado no Novo Testamento, quando Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento ao som da última trombeta. Veja que muitas práticas do Velho Testamento também são tipologias, são sombras que estão apontando para realidades do tempo do fim. Então, olha só, eu vou citar aqui, por exemplo, sombras e realidades, elas estão tratando geralmente da seguinte forma: elas pegam coisas do Antigo Testamento como sombras, apontando geralmente para Cristo ou para as coisas que se cumpririam a partir de Cristo, tá? Ali você tem a realidade. Então, eu vou citar mais um texto para vocês, tá? Que está em 2 Colossenses 2,16. Só para vocês entenderem isso, ó. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui para vocês. Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui uma passagem de 2 Colossenses. Olha o que está sendo dito ali. Lembra, olha, é Paulo falando aos Colossenses e ele vai usar essa linguagem que eu estou ensinando para vocês, de sombras e realidades. Olha o que Paulo vai dizer. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comidas ou bebidas, ou por causa do dia de festas, de lua nova, ou por causa de sábados, tá? O que Paulo estava falando aqui? Das festas judaicas, tá? Inclusive, isso é algo que eu vou propor para ensinar para vocês também, as festas judaicas. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Porque tudo isso tem sido sombras. Olha a palavra aqui, sombras, das coisas que haveriam de vir. Porém, o corpo é Cristo. Quando vocês olham essa expressão, dependendo da tradução bíblica que você tem, a palavra aqui, em vez de corpo, vai ser a realidade. Então, olha o que você tem aqui, ó. Você tem a palavra sombra, de novo, e você tem a palavra aqui, ó, o corpo, ou seja, a realidade da revelação. Perceberam? Paulo estava dizendo assim, ó, as festas, os sábados, as coisas que aconteciam e que Deus deixou como tempos determinados do Velho Testamento, eram sombras que estavam apontando para a realidade que se cumpriria através de Cristo. Tá? Por que isso é importante, gente? Eu não separei uma imagem para vocês hoje para falar das festas, mas se vocês me derem um minutinho, eu vou fazer o seguinte, eu gostaria de abrir para vocês aqui uma imagem. Olha só, eu vou mostrar para vocês algo. Eu só preciso de um minuto aqui para achar ela no meu computador. Ô, Thiago, eu posso Oi, fazer uma pode falar. pergunta aí, rapidinho, quando você Claro está que sim. procurando? Claro que sim. A gente sabe que Cristo não veio para abolir a lei, né? E aí, eu lendo aí, eu vejo algo sobre as festas e tudo, e sobre o sábado, né? Que era uma lei utilizada naquela época, mas que, ao mesmo tempo, foi uma das coisas que o Senhor deixou como um dos mandamentos. E essa é sempre a minha questão, porque a gente cumpre mais ou menos o sábado, e como que hoje, né, a gente vê isso como sombra, como realidade, é, é um pouco duvidoso. Eu vou te mostrar assim, ó. Quando Deus estabeleceu
aos hebreus, aos judeus, o ciclo das festas, basicamente tinha 3 santas convocações, e essas 3 santas convocações, elas estavam, dentro dessas 3 convocações, você tem 7 festas. Na primeira convocação tinha 3, né? Eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Quer ver? Olha só que interessante essa imagem que eu estou compartilhando com vocês. Eu só deixa eu aumentar ela aqui. Tá. Eu vou deixar ela aberta assim, porque eu já tenho outra a imagem aberta de fundo. Mas o que eu quero que vocês percebam? Aqui havia 3 santas convocações. O primeiro ciclo são essas 3 festas aqui, ó, que eram Páscoas, Ázimos e Primícias. Depois de 50 dias, nós tínhamos mais uma festa, o segundo ciclo, que era Pentecostes. E depois de 4 meses, nós temos um terceiro ciclo, que era depois das colheitas, que vinha trombetas, expiação e tabernáculos. Gente, isso era uma sombra que Deus havia dado lá na lei, como a gente leu em Hebreus, em Colossenses, Salmos e Isaías. Deus estava anunciando desde o princípio figuras, tipologias que estão apontando para coisas do passado, lá do fim, do futuro, né? Então, olha que interessante. Na Páscoa, isso aqui aconteceu lá no Egito, né? A Páscoa, a primeira Páscoa foi no Egito. O que eles sacrificaram lá na Páscoa? Um cordeiro, tá? Quando Cristo veio, gente, que dia que Jesus foi sacrificado? Na Páscoa, exatamente. Porque ele vai ser chamado de o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Então, você percebe que a Páscoa, ela estava apontando para Cristo? Por isso que Paulo vai escrever dizendo: tirai o fermento do pecado, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Cristo é a nossa Páscoa. Porque naquele dia dessa primeira convocação, você sacrificava um cordeiro no dia 14, na virada da noite do dia 14 para o dia 15, gravem essa expressão, na virada do dia 14, olha o múltiplo de 4 para o dia 15, e comia junto com pães sem fermento, né? O que isso está apontando? Pão sem fermento aponta para tirada do pecado do mundo. O cordeiro aponta para o sacrifício de Cristo. E quando o povo agora entra na Terra Prometida, Deus institui as primícias, que era, no primeiro dia após o sábado, eles deveriam pegar um feixe do campo, mover diante de Deus, e por meio daquele feixe da plantação que era apresentado diante de Deus, que era santificado, todo o restante da plantação também seria santa. Sabe o que acontece? Você percebe que Paulo vai dizer que Jesus é a primícia dos que dormem? A palavra primícia vem desse feixe de trigo aqui, ó, que era os primeiros frutos, as primícias apresentadas a Deus, e por causa desse feixe, toda a plantação era santa também. Cristo, ele é chamado de a primícia dos que dormem, dos que ressuscitaram, porque ele é o primeiro feixe que morreu e ressuscitou e foi apresentado a Deus. E por meio de Jesus, que é as primícias, nós que somos o restante da plantação também ressuscitaremos, também seremos santos. Entendeu? E aqui, ó, nós temos uma figura, o cordeiro. Aqui nós temos uma figura, que eram os pães asmos. Aqui nós temos outra figura, que é o feixe da primícia, dos primeiros frutos. Tudo isso apontava para Cristo. Perceberam o que são sombras, ou seja, o que são figuras, o que está apontando para a realidade, que é Cristo? Então, você vai perceber que a partir de hoje, sempre que você for ler a Bíblia, você vai perceber que muitas coisas que o povo praticava eram sombras que estavam apontando para revelações. Muitas histórias da Bíblia, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Efraim, são sombras que estão apontando para coisas que Deus iria fazer a partir da primeira vinda de Cristo e também através da segunda vinda de Cristo. Olha só, o Pentecostes, aqui, ó. O Pentecostes, ele é chamado de Penta, né? Por causa do número 50, tá? Por quê?
Porque 50 dias depois que o povo saiu do Egito, eles receberam a lei. Deus desceu sobre o Monte Sinai com colunas de fogo. Você percebe que Deus vai dar um Pentecostes como festa para que o povo guardasse isso? Porque, prestem atenção, você percebe como esse Pentecostes, assim como essa Páscoa apontava para Cristo, né, sendo sacrificado, o Cordeiro, você percebe que esse Pentecostes aqui está apontando para o derramar do Espírito Santo que aconteceria na nova aliança? Assim como lá no Monte Sinai houve um Pentecostes, só que a lei, em vez de parar em tábuas de no coração do povo, foi parar em tábuas de pedra, né, 2 tábuas de pedra. Você vai ver que no Novo Testamento você tem a realidade. Há um Pentecostes, porém, em vez do Espírito Santo, que era o dedo de Deus, escrever em 2 tábuas de pedra, que era a sombra, o Espírito Santo vai escrever nas tábuas do nosso coração, que é a realidade. Aquelas tábuas apontavam para o nosso coração. Aquele dedo escrevendo nas tábuas aponta para o Espírito Santo escrevendo na mente e no coração a sua lei. Por isso que os profetas dizem que haveria um tempo que Deus faria uma nova aliança, onde ninguém mais precisaria ensinar, porque o próprio Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Você percebe que aquilo que aconteceu ali no Monte Sinai, o Monte Sinai era uma sombra apontando para a realidade que é o Monte Sião. A primeira aliança, ela é a sombra que aponta para a nova aliança, que é a realidade dessas coisas. Gente, vocês sempre vão encontrar na Bíblia os títipos e os antítipos, ou seja, a figura que está apontando para realidades. Deus, desde o princípio, ele vinha revelando o que ele faria no tempo do fim. Entende? Então, assim, gente, tem muitas revelações. Olha um exemplo para vocês, só para vocês entenderem. Eu vou falar das últimas festas, mas a gente um dia pode estudar sobre isso com mais profundidade. Depois do Pentecostes, o povo ia passar por um longo intervalo de tempo, que era 4 meses, era 120 dias, sem festas, tá? Sem festejar, porque era tempo de trabalhar. Pentecostes dava início a um período de colheita, onde o povo tinha que trabalhar durante 4 meses. Para só então, no 7º mês, né, no início do 7º mês, você ter as últimas 3 festas, que é o último ciclo. Gente, se vocês pegarem um múltiplo aqui de 4, 40 jubileus, que é um número que eu sempre uso como tipologia, é 2.000 anos. Você percebeu que Deus estava mostrando que desde o Pentecostes, em que o Espírito Santo foi derramado, até começar as últimas 3 festas aqui, que é trombetas, nós temos esse período de 4 meses que profeticamente aponta para 2.000 anos? Desde que o Espírito Santo foi derramado até se começar as últimas festas. Gente, isso aqui é tremendo, porque esse período que a gente está vivendo desses 2.000 anos é o período de trabalho, onde a gente deveria trabalhar para frutificar. Agora, o que são as últimas 3 festas? Isso aqui, ó, fala da igreja pregando na grande tribulação, tocando trombetas. Tá? Diferente do que muitas pessoas falam de arrebatamento aqui, não. Vocês vão ver que o arrebatamento ele vai acontecer na última trombeta que era tocado no ano do jubileu, no dia da expiação. Tá? Vocês não podem desconectar ano do jubileu, dia da expiação e última trombeta. E o dia da expiação, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Da mesma forma como o dia da Páscoa apontava para o dia da morte de Jesus, vocês lembram que no dia da expiação, o sacerdote, ele, depois de ter feito todo o sacrifício, derramado sangue, levado até a Arca da Aliança, aqui, ó, levado até a Arca da Aliança, ele saía do Santo dos Santos, e ele voltava para fora do lugar santo. Eu vou falar, nós vamos ter uma aula das 4 aulas que a gente vai ter, onde eu vou usar para falar só do tabernáculo, mas eu vou antecipar aqui para vocês uma informação. O Santo dos Santos e a Arca da Aliança é um símbolo do trono de Deus. E quando Jesus vai até a arca é quando ele sobe até o céu. A saída do sumo sacerdote do lugar santo para fora
fala da vinda de Cristo descendo do céu de novo para a terra. Entenderam? E aqui tem muitas revelações, que isso eu vou falar nas próximas aulas, tá? Mas o dia da expiação, assim como a Páscoa mostrava Jesus vindo para morrer, o dia da expiação mostra o sumo sacerdote saindo depois de ter feito a expiação por todos os nossos pecados. Então, o dia da expiação, ele é uma figura que aponta para a vinda de Cristo. E tabernáculos é uma figura que aponta para o milênio, tá? Por quê? Depois de toda a colheita, quem passasse pelo dia da expiação, tendo se arrependido, tendo jejuado, não trabalhando nesses dias, ele entraria para a festa de tabernáculos, onde o povo montava cabanas, comia, se alegrava diante de Deus, né? E isso está apontando para o milênio, onde Deus estará tabernaculando no meio do seu povo. Entenderam? Gente, assim, ó, eu vou falar para vocês. A Bíblia, ela está sempre falando por meio disso que eu estou tentando passar para vocês, sombras e realidades. Perceberam que só aqui nas festas tem muitas colocações? Olha aqui embaixo, ó. Deixa eu separar aqui, eu usar outro método de seleção. Aqui, ó. Olha aqui embaixo, vocês perceberam que eu usei uma menorá? Porque a menorá é uma figura que aponta para muitas realidades. Vocês perceberam que eu falei da Páscoa no Êxodo e do Cordeiro? Apontando para Cristo, o Cordeiro é uma sombra. Cristo é a realidade. Os pães ázimos, falando de tirar o pecado. Vocês perceberam? O pão sem fermento é a sombra. Que Cristo faria, tirando o pecado do mundo, é a realidade. O feixe apresentado diante do Senhor é uma sombra. Cristo, morrendo e ressuscitando, ele foi as primícias, ele foi a realidade. Aquilo que o povo comemorava antes das primeiras festas aqui, desse intervalo das festas, consagrando as suas plantações a Deus, a realidade vai se cumprir com o derramamento do Espírito Santo, nos capacitando para sermos frutíferos durante esses 2000 anos, para ganharmos almas. As trombetas, o tocar a trombeta, o chifre de carneiro, deixa eu pegar aqui, né? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, toque de trombetas, que era o chifre de carneiro. Isso aqui era a sombra. A realidade está apontando para o toque de trombetas, que é pregação da palavra. A Arca da Aliança que eu mostrei para vocês. Gente, a Arca da Aliança é uma sombra. A realidade está apontando para Cristo saindo do trono de Deus. E o tabernáculo também é uma sombra. A realidade estava apontando para o milênio. Está apontando para o milênio. Olha que interessante. Outras coisas que eu vou mostrar para vocês. Vocês lembram que Joel vai falar sobre as primeiras e as últimas chuvas? O livro do profeta Joel vai falar sobre as primeiras e as últimas chuvas, as serôdias e as temporãs, né? Isso fala sobre o derramar do Espírito Santo lá no início do Pentecostes, mas vai falar sobre um derramar, um avivamento que haverá no tempo do fim, antes da segunda vinda de Cristo também. Então, assim, ó, a gente tem muitas revelações. Porém, eu vou encerrar essa ideia das festas, porque nem era o objetivo falar sobre festas hoje. Mas já que a gente leu Colossenses, onde Paulo cita as festas, e ele diz assim, ó, que as festas, os sábados, eles eram sombras que apontavam para uma realidade, um corpo que era Cristo, eu quis mostrar esse exemplo das festas para vocês, tá? Então, olha só. Até agora a gente teve 47 minutos. Lu, você quer falar? Não, porque exatamente sobre as festas. Porque eu entendi o que a Tatiana queria falar, é que se nós devemos seguir mesmo o sábado ou não, porque tem gente que guarda o sábado, mesmo que, né, porque tem muita gente que pensa que porque o Jesus Cristo falou que, né, que o novo evangelho, que nós temos que anular o velho, mas não. Eu sei que não, quer dizer, por exemplo, Jesus deu uma opção de exemplo, como curar as pessoas no sábado e etc.
Então, eu acho que é isso que a Tatiana queria saber. Então, deixa eu falar o seguinte, ó. Eu entendi. Ah, eu vou responder de uma maneira bem resumida, tá longe de ser uma resposta completa, e num futuro, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula, isso não precisa de 4 aulas, em uma aula a gente pode fazer estudando só esse assunto, tá? Mas eu vou responder de maneira bem simples, falando um pouco sobre isso, tá? Tudo que Deus vai dar dos 7 dias da criação, eu vou falar daqui a pouco sobre os 7 dias da criação, tá no cronograma de hoje. São sombras que estão apontando para realidades do tempo futuro. Então, o povo deveria observar, porque isso revelava coisas que eles deveriam ter em mente para o futuro. Por exemplo, quando Deus deixou assim, ó, 6 dias vocês trabalham e um dia vocês vão descansar, o que Deus estava querendo deixar para nós? Um memorial, que quer seja você um crente, um cristão ou o ímpio, todos têm esse memorial, mesmo não sabendo o que ele significa. Porque esse memorial é uma sombra que estava apontando para os 7 milênios da humanidade, do qual eu vou falar daqui a pouco, cujo 7º estava apontando para o reino milenar de Cristo aqui na Terra. E, biblicamente, a gente está prestes de ver a inauguração do 7º milênio. E, por causa disso, todas as coisas que antecedem isto. Agora, gente, olha só que interessante. Se vocês pararem para olhar, você vai ver que Jesus, em nenhum momento, ele manda o seu povo guardar o sábado. Quando o Espírito Santo vai revelar que a mensagem da pregação por meio de Pedro, por meio de Cornélio, por meio de Paulo, ela é agora não só para judeus, mas também para os gentios. Vocês lembram que Tiago vai dizer lá nas cartas? Ele vai dizer assim, ó, que o que os gentios deveriam guardar, né? Ele vai dizer assim, ó, não comer carne de animal sufocado, se ater de relações ilícitas, não comer sangue, coisas assim. Mas as demais coisas a gente não vai imputar aos gentios que estavam se convertendo e fazendo parte do corpo de Cristo. E aí ele diz, e pareceu bem isso ao Espírito Santo. Vocês veem que eles estavam debaixo da inspiração do Espírito Santo. Ali nós começamos a ver que existem muitas coisas que faziam parte da lei que não são imputadas à igreja. Mas vocês veem que o próprio Jesus, acho que foi a Lu que citou, né? Fazia curas no sábado e tudo mais. Quando ele é criticado por... Ih, caiu. Caiu. Bom final Agora é do ano, incrível né, esse gente? tudo, hein? É Natal é incrível tão ver que legal. Deus estava já projetando tudo, não é? Eu fico assim, Não entendi. Como é, Mila? dizendo que é incrível esse estudo que você... Eu já tinha escutado, né, algumas coisas, mas assim, no detalhe que Deus tinha tudo planejado, é incrível. É um Verdade. quebra-cabeça, né? Mas, É assim, um tem quebra-cabeça. um pedaço, né? Não querer que me engrandecer aqui, sabe? Mas, assim, até o dia da criação, o dia dos animais, por exemplo, quando Deus criou o peixe, por exemplo, tem tudo a ver, ele vai explicar a todo mundo, tem a ver com Pedro, no seu, quando Jesus fala para ele, vou fazer você pescadores de homem, tem tudo, ele sabe explicar direitinho, tem muita coisa assim para aprender, muito incrível. Mas Muito detalhe, né? Oi, Cristina! Nossa, tô contente que Cristina apareceu, viu? Tá sem som, Júlia, Cristina. Você tá sem né? som. Gente, Tá... bom ano para todo mundo, que eu não falei, a Ju estava meio sumidinha, mas... Bem. Voltou, pastor. Vocês estão me escutando bem agora? Sim. Tá. Então, deixa eu explicar para vocês o que houve, né? Queimou o meu hub, né? E aí eu perdi a câmera que está aqui na minha frente e por isso eu vou usar a câmera do computador, tá? Mas o importante é que se o áudio estiver bom, o restante a gente leva bem tranquilo, tá? Então, assim, ó,
O que eu estava falando sobre o sábado é a questão, por exemplo, que a irmã Luísa citou. Quando a gente fala do sábado, Jesus ele usa um exemplo, né? Quando ele é criticado por curar e fazer o bem nos sábados, Jesus ele vai dizer assim, ó, vocês não sabem que não foi o homem feito para o sábado, mas foi o sábado feito para o homem. E ele diz assim, ó, que não sabeis vós que o Filho do Homem é o Senhor do sábado? Gente, por que Jesus estava falando isso? Está lá por causa daquilo que eu falei para vocês de Salmos. Salmos estava dizendo que quando Cristo viesse, ele abriria a boca por parábolas e revelaria enigmas que foram revelados desde os tempos antigos. O que Jesus estava demonstrando é que ele era o Senhor do sábado, no sentido de que, literalmente, se vocês contarem os 7 dias da criação, o sábado é o 7º e vai apontar para o ano, para o milênio em que Cristo vai estar reinando aqui na Terra. O Filho do Homem como Senhor do sábado, o reino milenar. A gente tem muita revelação. Você vai ver que os 7 dias da criação, os 7 anos que Deus mandava guardar, os 49 anos, o ano do jubileu e muitas outras coisas, elas eram justamente o que a gente está começando a aprender a partir dessa aula. Eram sombras e estavam apontando para realidades. Então, a gente como cristão tem que guardar? Não existe uma prescrição bíblica no Novo Testamento mostrando que a gente deveria observar a lei. Pelo contrário, eu não desprezo, por exemplo, se alguém quiser guardar o sábado, mas biblicamente ninguém é salvo pelo sábado, por guardar esta lei ou não, tá bom? Se puder guardar, a gente pode até pesquisar, se não me engano, Isaías tem uma profecia que fala sobre galardão para aqueles que guardam o sábado e tudo mais, tá? Mas não é critério de salvação, tá? Não é critério de salvação você guardar o sábado. Se eu não guardo o sábado, eu vou me perder, tá? Não existe isso na Bíblia, tá? Pode falar, Lu. Eu queria só saber uma coisinha. Nesse estudo de sombras e realidades, vai ter também as sombras de cada dia da criação também? Se der tempo, eu vou falar agora. Vai ser a primeira que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Não, verdade. Eu separei 3 sombras e realidades que eu quero apresentar para vocês hoje, só para vocês entenderem ou terem como uma base, tá? Eu só estava conferindo aqui porque, além do hubzinho, né, eu perdi o fone de ouvido. Então eu vou. Tá como a gente eu vou falar agora. aqui. Eu vou falar para vocês, mas se vocês perguntarem alguma coisa, eu consigo ouvir pelo áudio do notebook, tá? Então fica tranquilo. Para a próxima aula eu vejo. Então, eu já vou começar a falar das sombras, já. Mas antes de falar das sombras, eu só queria finalizar essa ideia do que é tipologia bíblica, tá? Porque se vocês entenderem isso, vocês vão entender tudo que a gente for estudar nessas 4 aulas e o que a gente for estudar daqui para frente, até que a gente andar junto, tá? Olha só que interessante. Qual que é o propósito da tipologia bíblica? Sempre nas Escrituras, o propósito de Deus foi revelar desde o princípio o que ele iria fazer na plenitude dos tempos e no fim dos tempos. Olha só que interessante, eu vou citar uma passagem bíblica só para vocês lembrarem. Vocês lembram da passagem do caminho de Emaús? Quem lembra? Tá, olha que interessante. Nessa viagem que eu fui para Israel, na última viagem, eu tive a oportunidade de ir até o caminho de Emaús. E Jesus, quando ele aparece aos 2 discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús, de princípio eles não responderam, mas ali é dito uma coisa muito importante. É dito lá em Lucas 24, 27, o seguinte, né? Que Jesus, começando desde Moisés, ele veio discorrendo por todos os profetas e expondo tudo que eles falavam ao seu respeito nas Escrituras.
Gente, o que é Moisés? Quando a Bíblia fala de Moisés, o que a Bíblia estava falando? Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, que é chamado também da lei. A Bíblia diz que esses 2 discípulos, no caminho de Emaús, eles tiveram a oportunidade de ter uma aula dada pelo próprio Jesus sobre sombras e realidades, onde Jesus veio mostrando todas as sombras, todas as figuras, todas as histórias que falavam a seu respeito, desde Moisés, desde os primeiros 5 livros da Bíblia, passando pelos profetas até o cumprimento dos seus dias. Gente, imagina a preciosidade dessa aula quando a gente fala sobre isso, tá? O que eu quero falar para vocês é que quando a gente fala de sombras e realidades, geralmente é uma história, é um objeto, é um acontecimento que ele contém camadas mais profundas do que apenas o relato literal da história. Tá? E gravem essas informações, porque nas próximas 3 aulas eu vou contar muitas histórias para vocês e vou mostrar a realidade delas se cumprindo no Novo Testamento, tá? Então, olha só que interessante, tá? Eu vou só fazer uma pergunta para vocês. É uma pergunta, mas eu vou responder ela. É um último tópico ali antes da gente começar a abordar 3 tipologias hoje. Como interpretar tipologias bíblicas? Tá? Talvez essa é uma das perguntas. Como a gente deve interpretar a tipologia bíblica? Primeiro, você vai examinar o contexto, né? Vendo elementos do Antigo Testamento, histórias, personagens, eventos, coisas que eles deveriam observar como sendo um tipo, uma sombra, que deveria e que deve ter uma confirmação no Novo Testamento. Por exemplo, no Velho Testamento, vocês têm o cordeiro, né? Era a sombra. Como que a gente sabe que o cordeiro apontava para Cristo? Estou pegando o mais óbvio de todos. Quando você chega no Novo Testamento, você não tem lá João Batista, profeta de Deus, olhando para Jesus e dizendo: lá vem o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo? Você vê que você tem a sombra no Velho Testamento, mas você tem também a confirmação no Novo Testamento mostrando isso. Você tem lá no Velho Testamento a Páscoa. Como é que a gente sabe que a Páscoa apontava para a primeira vinda de Cristo? Porque no Novo Testamento você vai para as cartas de Paulo, Paulo vai dizer: Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. A sombra era a Páscoa, a realidade aponta para Cristo e tem uma confirmação no Novo Testamento. Por que eu estou falando desse padrão? Porque a gente deve evitar alegorizações excessivas. Tem muita gente que não sabe o que é tipologia bíblica. Por outro lado, existem pessoas que entenderam como descobrir tipologias na Bíblia e muitas vezes vão além do limites e começam a criar tipologias que a Bíblia não confirma essa ideia, que são interpretações vindas da própria mente. E as pessoas criam teorias com base em algumas histórias que vão além do que a Bíblia realmente confirma. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado sobre isso. E lembrando que o principal, sempre as tipologias bíblicas, elas estão apontando primariamente para Cristo no Novo Testamento, quer seja a primeira vinda de Cristo ou a segunda vinda de Cristo. Sempre. As tipologias, elas estavam apontando como alvo primário Cristo. E depois tem tipologias que apontam para a igreja, apontam para aquilo que ele vai fazer e tudo mais, tá? Então, agora eu quero citar 3 tipologias bíblicas para a gente finalizar essa aula. Eu não vou ler textos bíblicos, eu não vou abrir a Bíblia para não tirar muito tempo dessa aula. Na próxima aula eu leio textos, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês o esboço dessas 3 tipologias no nosso grupo, tá? Então, no grupo do estudo bíblico, quando finalizar essa aula, eu coloco lá os 3 esboços dessas tipologias. E para quem for assistir o vídeo depois, eu vou deixar um link na descrição aqui embaixo chamado assim, ó, canal do WhatsApp, que é o nosso canal do Graça e Conhecimento lá no WhatsApp, onde também eu vou disponibilizar o esboço, ou no Instagram. Entra lá e dá um jeitinho, tá bom? Lu, pode falar. Irmão Tiago, por exemplo, eu posso falar que, por exemplo, o Tabernáculo da Aliança,
o átrios, que quer dizer caminho, e o santo quer dizer verdade, e o santo do santo quer dizer a vida, isso também é sombras, que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Sim, perfeitamente. Na Isso verdade, são assim, ó, sombras. são sombras, tá? Eu vou abordar isso numa dessas 3 aulas, provavelmente na próxima, que seria a segunda, ou depois dessa, na terceira. Eu vou ter uma aula aqui com vocês, onde eu vou falar só sobre o tabernáculo. Pode ser? Que Ok. aí, assim, ó, eu vou mostrar para vocês como o tabernáculo ele está desde o Éden. Desde o Éden, você vai ver o tabernáculo de Deus, até o livro do Apocalipse, você vai ver a figura do tabernáculo. Desde o princípio, Deus está mostrando o tempo do fim, tá? Então, assim, ó, eu vou fazer o seguinte, e vocês vão ver que o tabernáculo está sempre dividido em 3 partes: o Santíssimo, o Santo e o átrio exterior. E isso, na verdade, também é sombra, porque você vai ter o que ali? Né? O caminho, a verdade e a vida. Você vê que o que era o tabernáculo? No lugar santo, só para complementar o que a Lu falou, no lugar santo você não tinha a arca. A arca é um símbolo do trono de Deus. Tá? Eu vou explicar isso para vocês na aula sobre o tabernáculo, que eu vou falar de sombras e realidades, só sobre o tabernáculo. Isso aqui é um símbolo do trono de Deus, que era a vida. Lembra? Deus é a vida. Ele é o autor de tudo isso. Só que quando o homem pecou, você vai ver que lá no Éden, que era o tabernáculo de Deus, eu vou explicar isso para vocês na aula com imagens, o homem foi expulso e foi colocado 2 querubins para trancar o caminho para que o homem voltasse à vida, né? E o homem foi expulso do jardim. Agora, percebe que todo o caminho para que o homem chegue aqui é por meio de Cristo, ou por meio do sacrifício do Cordeiro no Velho Testamento. Por quê? Porque você vai ver que assim como o caminho lá foi fechado por uma espada de fogo, por 2 querubins, agora Jesus ele vai ser chamado de o caminho para que o homem possa voltar para o jardim que ele foi expulso lá no princípio. E aí você tem várias figuras, porque você tem uma figura da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso você vê que ela é o formato de uma árvore com galhos, tá? Olha que interessante quantas figuras Deus vai dando e a gente muitas vezes nem percebe, tá? Por isso que você tem uma figura do trono, você tem Cristo como uma figura de um caminho para que o homem pudesse ter acesso de novo a Deus. Por isso que você vai ver Deus dizer, acho que é Paulo falando, dizendo assim, ó, que nós devemos se chegar com ousadia diante de Deus. Mas como que nós se chegamos até o trono da graça, o trono de Deus, se ele ainda está fechado? Na verdade, nós chegamos por Cristo, porque quando Cristo morreu, a Bíblia não diz que o véu que estava aqui, ele foi rasgado de alto a baixo, ou seja, mostrando que foi uma ação de Deus que foi rasgando isso aqui, para abrir o caminho, e a Bíblia vai dizer que Cristo agora, por meio do seu corpo, abriu um novo e vivo caminho para que a gente tivesse acesso até para chegar à presença de Deus. A figura por trás dessa linguagem é toda a figura do tabernáculo, mas você vê que ela está apontando para Cristo? Então, sim, sabe, sempre que a gente usa a expressão o caminho, ele começa a falar lá do Éden, onde o homem pecou e o caminho foi fechado, e ele está apontando para Cristo, que abriria de novo esse caminho. Por meio de Cristo, nós teríamos acesso de novo à comunhão com Deus. Tanto que, uma das curiosidades, você sabia que em Atos dos Apóstolos, antes das pessoas serem chamadas, a igreja ser chamada de cristãos em Antioquia, eles eram chamados de a seita do caminho, porque quando eles iam pregar, eles iam evangelizar, eles diziam, Jesus é o caminho. Eles eram conhecidos como aqueles do caminho, no livro de Atos dos Apóstolos. Só depois de um tempo é que eles vão ser chamados de cristão, e meio que pejorativamente, né? Mas enfim, tá? Gente, vamos partir para 3 tipologias bíblicas para a gente finalizar a aula? Vamos lá, ó. Eu li Isaías para vocês, que Isaías dizia assim, ó, que Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. Se o fim está falando do Apocalipse, da conclusão de todas as coisas no final, o princípio
o Bereshit de todas as coisas é o Gênesis, concordam? Então, hoje, eu vou citar 3 tipologias que estão nos primeiros capítulos de Gênesis, só para a gente aquecer e deixar aqui 3 exemplos para vocês de sombras e como elas estavam apontando para realidades do tempo do fim. A primeira tipologia que eu quero citar para vocês é Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Vamos lá, só para a gente interagir. O que está sendo contado no capítulo 1 e no início do capítulo 2 de Gênesis? A criação, não? Da terra? Deixa eu pôr. Criação, tá certo. E o que está sendo narrado ali nessa criação? Quantos dias está sendo narrado ali na criação, gente? 6. Exato. Gênesis capítulo 1 tem 6 dias, no capítulo 2 ele vai falar do 7º dia. 7º né? dia. E lembrem do que os profetas falam. Deus anuncia o fim desde o princípio. Então, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, lembra daquela regrinha que eu falei, que para você interpretar uma tipologia, você sempre tem que ver se há uma confirmação sobre isso no Novo Testamento também. E a gente tem isso. E eu já vou citar para vocês lá em Pedro. Olha só que interessante. Quando vocês olham para a obra da criação dos 7 dias, eu quero que vocês gravem na mente uma imagem. Eu vou até botar uma imagem aqui para facilitar a compreensão do que eu quero que vocês gravem, tá? Agora que a gente já falou sobre o que são sombras e realidades, eu quero destacar uma outra imagem aqui para vocês, tá? Vou colocar ela aqui para mim também. Eu quero que vocês gravem essa imagem, porque, gente, um dia a gente pode falar só sobre isso, fazer 4 aulas só sobre isso também, uma maratona. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Quando a gente lê Gênesis 1 e o início do 2, o que está sendo dito ali para nós? Os 7 dias da criação. O que Deus criou no primeiro dia? Quem lembra, gente? A Pode água, falar. a luz, a água. ahn, Olha só, peraí, eu vou botar aqui, eu lembro. eu vou botar aqui para vocês, ó. O primeiro Criou os dia, a céus Bíblia e diz a que a terra terra. era sem forma e vazia. E É, Deus, ele vai fazer separação entre a luz e as águas, trevas. as O trevas. que acontece no segundo dia? No segundo dia, a Bíblia diz que haviam somente águas, e Deus vai fazer uma expansão no meio das águas, e ele vai fazer separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Amém? Amém. Agora, vamos lá. O que acontece no terceiro dia da criação? Deus não faz surgir do meio das águas que estavam embaixo uma porção de terra seca e coloca árvores para que deem frutos nessa porção de terra seca entre as águas. No quarto dia da criação, o que Deus faz? Ele cria o sol, a lua e as estrelas, tá? Para fazer separação entre a noite e o dia, e para serem como sinais dos tempos e estações, dos tempos determinados de Deus. Agora, olha que interessante, você percebe que a luz já foi criada no primeiro dia e o sol é criado só no sexto dia, no quarto dia? Tá? Pensem nisso, tá? Agora, olha que interessante, e os símbolos que eu botei aqui são bem sugestivos. No quinto dia, o que é criado? Os peixes e as aves do céu. E os animais. Os peixes, o foco é nos mares, os animais marinhos, tá? E no sexto dia, e o último, você vê que está sendo criado ali os homens, né? O Adão e Eva, os representantes da humanidade, é dado uma bênção, que ele se multiplique, frutifique, encha toda a terra. E também é criado os animais. Tá? E se vocês estudaram Daniel, e eu sei que a maioria de vocês estudou, vocês lembram dessas figuras de animais que eu botei aqui porque são bem sugestivos. O que os animais representavam lá em Daniel? Lembraram? E o sétimo dia, a Bíblia diz que Deus descansou, ele abençoou, ele santificou. Quando a gente vai ler Pedro, em Pedro,
Olha só, Pedro viveu mais ou menos aqui, ó, um pouco depois da crucificação de Jesus. Pedro andou com Jesus e ele viveu mais ou menos nesse período de tempo. As pessoas, já nesse período de tempo, começam a perguntar para Pedro: Pedro, o que é feito das promessas acerca da vinda de Cristo? Né? Os nossos pais morreram e até hoje continua tudo igual desde o início da criação. Né? Falaram que ele ia voltar, até agora não voltou, e as pessoas vão morrendo e Jesus não voltou. O que Pedro cita para essas pessoas desde lá do princípio, tá? Pedro não diz assim, ó, e ele diz assim, ó, lembrai-vos de uma coisa, né? Ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Percebeu que Pedro ele está citando a criação, os 7 dias da criação, e ele está transformando, conforme Moisés, também no Salmos 90, ele está dizendo assim, ó, que um dia para Deus, ele é uma sombra cuja realidade apontava para 1000 anos, ou para um milênio. É como se a gente dissesse que esses 7 dias da criação, que representam uma semana, também apontam para 7.000 anos de história. Lembra que na primeira aula que nós falamos sobre Daniel, eu mostrei uma cronologia bíblica para vocês, onde eu mostrava que de Adão, lá em Gênesis, até a primeira vinda de Cristo nos evangelhos, nós temos um intervalo de 4.000 anos de história. Eu mostrei isso para vocês lá na primeira aula de Daniel. Perceberam que 4.000 anos é o mesmo que 4 dias? Eu vou mostrar isso para vocês como não é coisa da minha cabeça, mas a Bíblia está usando sombras e realidades para revelar enigmas, mistérios, desde o princípio da criação. Olha que interessante, gente. Lembra que no início Deus fez separação no primeiro dia entre a luz e as trevas. Já no primeiro milênio, você não começa a ver sendo criado 2 descendências, Caim e Abel, ou Caim, como Abel morreu, vem 7. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco também. Você vê que Deus está fazendo separação entre luz e trevas. Caim é uma figura das trevas, né? Alguém mau. Você vê que Abel era uma figura da luz, né? Olha como Deus, desde o princípio, veio mostrando. Abel morre, você vê que vem 7. E Gênesis vai contar, no primeiro milênio, 2 descendências. A descendência que procede de Caim, um homem mau, um homem ímpio, que cometeu, que pecou, e um homem bom, que vai ser agora por meio de Sete, que substitui Caim, né? Sete, uma descendência da onde vem o Messias, da onde vem Noé, da onde vem Abraão, da onde vem todos até chegar a Cristo. Veja que desde o princípio Deus estava mostrando a separação do bem e do mal no primeiro milênio. Primeiro dia da criação apontando para o primeiro milênio. No segundo dia da criação, a gente não tem a separação das águas, águas, né, de baixo e as águas de cima do firmamento. Quando a gente olha para o segundo milênio da história, você não tem a história da Arca de Noé, onde se romperam as águas de baixo e as águas de cima do firmamento, e a gente tem o dilúvio e toda a questão ali de Noé para frente, do surgimento das nações que vão se originar de Sem, Cã e Jafé. Né? Não é de Sem, Cã e Jafé que surgem todas as nações que a gente conhece hoje, inclusive Magog, que é uma das perguntas que a Lu, acho que me fez uma vez, está ali em um dos 3 filhos de Noé. É ali que começa a história de Gog e Magog. Gente, olha que interessante, no segundo dia, quando você vai para o livro do Apocalipse, não é dito que o mar representa povos, tribos, línguas e nações que vão surgir a partir de Noé, do segundo milênio. Olha quanta revelação que vocês vão ver. No terceiro milênio, você não tem o surgimento da porção de terra seca, das árvores que vão frutificar. No terceiro milênio, você vai ver que Deus vai tirar dentre as nações do Egito, dentre as nações, Deus vai tirar um povo. É como se esse povo de Israel fosse a representação dessa terra seca surgindo no meio das águas, sendo separado por Deus para frutificar. No quarto milênio, você não tem o surgimento do Sol e da Lua e das estrelas. O quarto milênio estava apontando para os profetas, representando a lei, a lua representa a lei, né?
Você pode ver que todos os profetas, todas as festas, elas eram regidas pelo calendário lunar, mas no final do quarto milênio, nós não temos o nascimento de Jesus. Lembra? Começa sendo guiado por uma estrela de Belém, né? Quando Cristo nasce, como é que Cristo vai ser chamado? Né? De sol da justiça. Você vê que isso está começando a apontar para uma transição de aliança do Velho Testamento, da lua, da noite, para agora Cristo, que é o sol, trazendo uma nova aliança. Você tem a transição, assim como finalizou a noite, a lua desaparece e agora surge o sol para clarear o dia. Você tem a transição entre a velha aliança, que ela já tinha um reflexo da luz. Lembra que a lua, ela meio que reflete a luz do sol que bate nela. É como se a lei, a primeira aliança, ela refletisse em coisas que estavam apontando para a nova aliança. Cristo vem no final do quarto milênio. No quinto milênio, na virada do quarto para o quinto dia, Jesus morre como um cordeiro. Lembra das festas que eu falei para vocês? A gente vai estudar mais sobre isso. Eu estou passando muita informação aqui para vocês, tá? Então não se preocupa se não gravar tudo. Mas o cordeiro, ele era separado no dia 10 por 4 dias. E na virada do quarto para o quinto, o cordeiro era sacrificado. Percebeu que é o que aconteceu com Jesus? Jesus foi separado por 4 milênios. Ele é chamado de cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele é separado por 4 milênios e na virada do quarto para o quinto, Cristo vem para morrer como um cordeiro para tirar os nossos pecados. Você vê como Deus veio usando um monte de figuras, um monte de sombras, apontando para essas realidades e que às vezes a gente nem percebe. Agora, olha, pasmem para vocês verem quanta coisa tem. Depois, no quinto dia, a partir disso, então, o que a gente tem? No quinto dia não é dito que Deus vai criar os peixes do mar, né? Os peixes do mar, e vai dar uma bênção. Frutifiquem e multipliquem. A gente vai falar sobre essa bênção profética quando a gente tratar sobre o mistério de Cristo. E as aves do céu. Você percebe que depois de Cristo, Cristo vai chamar discípulos para se tornar o quê? Pescador de homens. Esses peixes multiplicando sobre a terra é uma bênção profética dada lá a Efraim, que se multiplicaria como peixe sobre a terra. Peixes estavam apontando para a igreja de Cristo, formada por judeus e gentios a partir da nova aliança. Vocês sabiam que muito antes de a cruz ela ser o símbolo do cristianismo, qual era o símbolo do cristianismo antes da cruz ser o símbolo? Não era um peixe? O peixe era o símbolo que apontava para a igreja. Ou seja, porque no quinto milênio, assim como os peixes se multiplicariam sobre o mar, os cristãos começariam a se multiplicar entre as nações, que fala de povos, tribos, línguas e nações, os mares, né? Entendeu? No sexto milênio, você vê que é criado o homem, é dito assim, que o homem deveria se multiplicar. O que está acontecendo no sexto milênio que a gente está vivendo hoje? A multiplicação em massa da humanidade. A gente saiu de 2 milhões de bilhões de habitantes para cerca de 8, né? Olha só como a gente expandiu o número nesse sexto milênio de pessoas se multiplicou sobre a face da Terra. Mas não só isso. Nós temos os animais que representam nações e governos que estão começando a se reunir. E não é por nada que nós temos o número 666. Vocês acham que quando o Apocalipse cita o número 666, ele está apontando, assim, ele é tirado do nada? Não, ele estava apontando que no final do sexto milênio surgiria o homem do pecado, aquele cujo nome é 666, que aponta para a marca da besta, para o surgimento dele antes do início do sétimo milênio. Tá? Eu não vou entrar com detalhes nessas coisas, porque tem muita coisa para ser falado aqui. Eu estou resumindo para vocês um apanhado de muitas informações, tá? Mas assim, ó, o que eu quero mostrar para vocês é que Deus, ele fala na Bíblia por muitas sombras, revelando realidades que se cumpririam a partir de Cristo e apontando para o tempo do fim. Deus fala por meio de histórias,
Deus fala por meio de eventos, Deus fala na Bíblia por meio de números. Gente, isso é profundo demais. Eu vou dar um exemplo para vocês que nem estava aqui no roteiro, mas eu vou falar para vocês. Vocês lembram que no Apocalipse você tem lá o número 144 mil selados? Quem lembra disso? Eu, Eu acho que só a Lu tá lendo o livro do Apocalipse aqui, né? Não. Ah, eu Tatiane também. amo, Tá bom, então. eu amo. Então, gente, por que eu tô falando? As pessoas têm o costume de interpretar dizendo, não, 144 mil são 144 mil judeus que vão ser separados por Deus na grande tribulação para testemunhar e tudo mais. Gente, Deus não tirou esse número do nada. Esse número ele vem sendo revelado através de todas as escrituras, desde o primeiro capítulo da Bíblia, desde Gênesis 1. Olha só como é interessante. Quantas horas tem um dia? 24. 24. E quantos dias a gente tem desde a criação até aqui, ó, antes de entrar no sábado, que é o milênio, está apontando para o milênio. Quantos dias a gente tem? E- Vamos lá, é simples, gente, aqui, ó. De quando você falou? Ó, desde aqui, né? Desde o primeiro dia Aham. até aqui, ó. Quantos dias a gente tem? Senhor, não sei. 6 Lu- dias. 6 Ah, dias. É bem- eu pensei quantos mil anos. Não, tá certo, mas vamos chegar lá, tá? Eu só vou limpar aqui para facilitar a nossa compreensão, tá? Olha só que interessante. Em cada dia a gente tem 24 horas, tá? Desculpa a minha letra feia porque eu não consigo escrever com mouse, tá? Nós temos em cada dia 24 horas. Só que nós temos 6 dias desde que o homem caiu até a restauração do homem por ocasião da vinda de Cristo. Se você multiplicar 24 horas vezes 6 dias, qual que é o número que você vai chegar? 144. Tatiana é bom no cálculo. É. Se você somar 24 horas por 6 dias, você tem o número 144. E se você 144. entender que cada dia representa 1000 anos, multiplicar por 1000, você tem 144 mil. Deus estava mostrando que o número de pessoas que vai formar os 144 mil, que são o Israel de Deus, lá no final, na vinda de Cristo, são as pessoas que estavam sendo alcançadas durante esses 6.000 anos. Daqui é que surge o número 144 mil. Tá? Só que aí, muitas pessoas, por não conhecer as sombras e as realidades, elas chegam lá no finalzinho e querem interpretar num contexto imediato, tá? Esquecendo que Deus revela o fim, aquilo que está lá no fim, Deus veio revelando desde o princípio. Tá? E por fim, pode falar, Lu. Irmão Thiago, mas os 144 mil não é 144 mil, não é literal. Porque os selados são o quê? 144 mil de cada tribo. Por exemplo, são 12 tribos, 144. Exato. O que Deus vinha revelando, a gente pode entrar nessa questão das tribos, tirar um dia só para isso. Na verdade, se vocês escolherem estudar o Apocalipse, a gente vai falar só sobre isso também, tá? Quando Deus vai pegar as 12 tribos de Israel, Deus estava usando uma figura, de novo aqui, ó, sombras e realidades. Deus estava usando uma sombra que está apontando para uma realidade do Novo Testamento, aonde Deus vai começar a criar, a partir agora de 12 apóstolos, a igreja. Assim como na primeira aliança você tem 12 patriarcas que vão dar início às 12 tribos, na nova aliança você tem também 12 apóstolos que vão dar início à fundação da igreja. Entende? Quando você soma 12 do velho, 12 do novo, você não tem os 24. 24 não é o mesmo número que aparece aqui entre cada dia, 24. Né? E 24 vezes os 6 dias da criação, ou vezes os 6.000 anos, não dá o número 144 mil? É como se Deus estivesse mostrando que esse número mostra o
povo que foi selado por Deus no decorrer de toda a história, desde a queda até a restauração. Desde o povo que veio antes da primeira aliança, o povo da primeira aliança e o povo da nova aliança. Quando você junta todas essas pessoas que foram tementes a Deus, que foram salvos, que aguardaram a promessa, ou que viram o cumprimento dessas promessas e creram, essas pessoas salvas no decorrer da história vão formar esses 144 mil, e eles é que vão ser chamados de o Israel de Deus. Por isso lá você tem o nome de 12 tribos de Israel. Pode falar, Lu. Então, irmão Tiago, então, aí você falou, os 144 mil são 144 mil de cada tribo do Antigo Testamento, mais dos 12 apóstolos, que faz os 24 anciões, os 24 anciões, né? São 12 tribos. Tem essa conexão também, tá? Hã? Mas não é Tem essa literal, né, conexão. Tiago? Não é literal, Oi? é dentro desse Não é lapso de literal. tempo. Não é Exatamente, não é 144 literal. mil por Devré, Luísa, senão a gente não vai. Exatamente, é um número simbólico, tá? Mas sobre isso a gente vai chegar falar. lá. A gente vai chegar lá, tá? Eu não vou abrir muito leque, porque senão a Mila vai dizer assim, ó, a Mila vai me repreender como das outras aulas, né? Ô, vamos parar por aqui, Ô, né? Tiago, eu tenho a imensa impressão, olhando assim todas essas revelações, que você sabe o dia do fim, literalmente. Como? Que você sabe literalmente o dia do fim. Quando eu vejo todas as interpretações que você consegue nos dar e que a gente se perde, eu digo, ele sabe o dia do fim, ele sabe. Gente, peraí, Eu se vou eu dar falar uma... só uma coisa, irmão Tiago, rapidinho, que o Tatiana Pode falou falar. isso. Faz uma semana que eu estou sonhando. Ó, sonhei com o começo da tribulação que tinha começado. Sonhei essa noite que ia começar uma guerra. Faz, eu acho, mais ou menos 3 dias que eu estou sonhando com o final dos tempos. E olha que eu não estou lendo Apocalipse nesse momento. Ó. Credo. É babado, Luísa. Mas falando um pouco sobre o que a Tatiane falou, eu vou falar para vocês assim, ó. Eu procuro ser o mais bíblico possível, tá? Então, assim, ó, quando a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora, eu creio que é isso aí, ninguém sabe o dia e a hora. Por outro lado, eu tenho uma playlist no meu canal e lá no curso Escatologia Revelada, onde eu falo sobre isso. A Bíblia diz que ninguém saberia o dia e a hora, mas ela demonstra que a gente conseguiria perceber os tempos e as estações da proximidade da vinda de Cristo. A gente acabou de estudar Daniel agora no final do ano, e o que eu falei para vocês lá em Daniel? Daniel, ele não dá uma profecia dizendo assim, ó, contem o tempo desde a reconstrução, contem 70 semanas e vocês vão ver que o ungido vai ser morto. Se vocês contassem a profecia das 70 semanas, a partir dos decretos que saíram, eles não tinham o dia e a hora que Cristo viria e que ele seria morto. Mas eles conseguiam chegar na geração que veria isso, por causa daquele cálculo, né? Da mesma forma, na segunda vinda de Cristo. A gente não sabe o dia e a hora, mas quando a gente começa a fazer os cálculos das informações que a gente tem, e eu tenho uma playlist gigante no meu canal sobre isso, você vai ver que existe uma proximidade apontando para a nossa geração. No máximo, se tardar na geração dos nossos filhos. O que eu creio que não, eu creio que é na nossa geração. Então, eu não sei o dia e a hora, mas sim, a Bíblia demonstra proximidade. Olha só, eu vou botar algumas coisas aqui que a gente não pode tratar como uma verdade. No máximo, apenas como uma conjectura ou teoria. Mas olha só como é interessante. A vinda de Cristo, ela não está ligado ao dia que Adão foi criado, tá? Mas ao dia que ele pecou. A partir dali, antes disso, não tinha aquela contagem de tempo do tipo de dizer assim, ó, Adão tinha tantos, moria e tudo mais, né? Não, pelo contrário. A morte entrou no mundo e por isso a contagem de tempo, ela vai começar agora por meio da queda. Só que a Bíblia não diz para nós quando que Adão pecou, tá? Eu tenho uma conjectura minha de que
Pode ser que Adão tenha pecado por volta do ano 30, mas é uma conjectura e não passa disso, é uma conjectura, tá? Por isso que eu quero deixar bem claro. A Bíblia não fala nada sobre isso, é uma conjectura minha. Mas por que eu cheguei a essa conclusão? Se vocês pararem para olhar, desde a queda de Adão, você vai ver agora que nós temos 4.000 anos até Cristo. Pode ser desde a criação de Adão até o nascimento de Jesus, 4.000 anos, ou desde a queda de Adão, onde o pecado entrou no mundo, até o dia da morte dele, quando ele morre para saldar a dívida que Adão contraiu lá no princípio. Então, qual foi o ano da morte de Jesus? Quem sabe dizer? Qual foi o ano que Jesus morreu? Gente, eu sabia, esqueci. Qual foi o ano da morte de Jesus? Não o ano do nascimento, o ano da morte. 33? Jesus, essa é a idade que Jesus tinha quando ele morreu, pelo menos segundo os estudos. A Bíblia não fala, mas a gente chega a essa conclusão, que ele tinha 33 anos. Mas o ano da morte de Jesus, ele está calculado entre mais ou menos ali o ano 26, o ano 28, até o ano 30, por ali. Esse é o espaço da morte e ressurreição de Jesus. E lembra das festas, que a Páscoa ela marca as primeiras festas, que começa a contar de Jesus, e do Pentecostes para frente, que foi comemorado quando Jesus ressuscitou ali, nós temos 4 meses. 4 meses não é o equivalente a 2.000 anos que eu falei para vocês? Até a segunda vinda de Cristo. A gente apenas falou sobre as festas. Olha aqui o intervalo dos 2.000 anos que a gente viu lá nas festas. E o que a gente tem aqui, gente? Só para vocês entenderem, tá? Se vocês lembrarem, na virada do milênio, quando a gente estava ali por volta do ano 2000, muita gente dizia, Jesus vai vir no ano 2000. Teve gente que se desesperou, gente que vendeu tudo, gente que até se suicidou por causa do fim dos tempos. E aí não aconteceu. Só que, gente, uma das coisas que as pessoas não percebem é que a contagem dos 6 dias, ligado à contagem crono de tempo, ela não está ligada ao ano que Adão foi criado, ao ano que Jesus nasceu, mas está ligado ao ano da queda e ao ano da morte e ressurreição de Jesus. É muito possível, e aqui a gente vai tratar como teoria, que o ano da segunda vinda de Cristo, ou no máximo da manifestação do homem do pecado, que é um antítipo, um contrário a Cristo, ele seja exatamente por volta do mesmo período em que Cristo se manifestou para desempenhar o ministério dele, o anticristo se manifeste para desempenhar o ministério dele também. Se Jesus começou o ministério com 29 anos e meio, é possível que o anticristo também faça a mesma coisa, entende? Então, a gente já está prestes a finalizar esse período de 2.000 anos, desde que Jesus ressuscitou até a segunda vinda dele. Gente, a gente está ali, ó, batendo na porta. Então, respondendo o comentário da irmã Tatiane, assim, ó, eu não sei o dia e a hora, mas todas as indicações bíblicas, elas apontam, elas dão uma indicação para mim de que a nossa geração é a geração que verá essa transição entre o fim do 6º milênio, que é o que a gente já está vivendo, a gente está aqui assim, ó, na reta final, que verá a vinda de Cristo e o início do reino milenar, que era onde eu ia chegar. Essa figura aqui está apontando para o 7º dia, ele está apontando para o reino milenar. Assim como no 7º dia Deus descansou e abençoou, você vê que em Apocalipse 20 vai falar que Deus, quando ele volta, ele vai estabelecer um reino de 1.000 anos, onde os santos que morreram vão ressuscitar na vinda de Cristo, os que estiverem vivos serão arrebatados para se encontrar com ele nas nuvens, serão levados até Israel, aonde a gente vai reinar sobre a terra. Vão descer lá sobre o monte das Oliveiras, né? Eu estava aqui com outros montes na cabeça, o Monte das Oliveiras, né, onde Jesus vai pôr os pés, e a Bíblia diz que ele vem acompanhado pelos seus santos, tá? E a gente vai reinar com Cristo no céu? Não, aqui na terra. Lembra que a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra? A terra.
tá? Mas isso é assunto para outro dia, tá? Lu, pode falar. Então, para mim, desculpa, meninos, que eu estou pegando o tempo de vocês, mas para mim, sabe, assim, está bem visível a vinda de Jesus, sobretudo porque os homens, eles são amantes deles mesmos, não tem mais aquele amor por seu próximo. Assim, eu não vejo mais isso. Eu não vejo as pessoas, sabe, verdadeiramente, sabe, todo mundo pensa nele mesmo. Então, para mim, isso é um grande sinal mesmo que a volta de Jesus está próxima. Sem contar que também parece como Sodoma e Gomorra também, né? Como está o mundo. Então, assim, para mim está bem perto. Gente, olha só que interessante. É bem o que a Lu falou, tá? O que a gente está vendo hoje é a multiplicação de todas as coisas. Assim como o homem se multiplicaria a partir do sexto dia, profeticamente estava apontando para a multiplicação dos homens e das nações no sexto milênio. É só você estudar a história e você vai ver que essa multiplicação extrema só veio agora nos últimos séculos. Tá? A humanidade nunca teve tantas pessoas sobre a face da Terra como tem nesses últimos 500 anos. Tá? Mas assim, ó, o que eu quero mostrar para vocês é a Bíblia, desde o princípio, ela está revelando o que vai acontecer no tempo do fim. Tudo que Deus veio falando no princípio eram sombras. Já, olha só como essa aula, a gente não saiu ainda de Gênesis capítulo 1. Eu queria mostrar para vocês uma figura agora que é Adão e Eva, que é Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte, vamos deixar para a aula que vem, para mim não estender demais a aula para vocês. E na aula que vem eu trago figuras que estão no livro de Gênesis e no livro do Apocalipse. Desculpa. Na aula que vem eu vou propor para vocês o seguinte: figuras que estão no livro de Gênesis e no livro de Êxodo. Na terceira aula, vamos fazer aquela aula que a gente conversou ali com a Lu, de fazer uma aula só sobre a tipologia do tabernáculo. E na quarta aula, então, a gente pode fazer uma tipologia falar sobre as figuras, as sombras que apontam para a segunda vinda de Cristo. O que vocês acham? Pode ser? Tá? Então, assim, ó, na aula que vem, a gente vai falar sobre tipologias do livro de Gênesis e do livro de Êxodo. Tá? E aí eu deixo para falar sobre Adão e Eva na próxima aula, só para a aula não ficar longa demais, tá? Então, assim, ó, pergunta que eu quero fazer para vocês, tá? Só para a gente sair daqui, pelo menos tentando entender. Mesmo que você não tenha gravado tudo que eu falei para vocês, vocês conseguiram entender pelo menos o conceito do que é a tipologia bíblica, do que são sombras e do que são as realidades? Quem pode, pelo menos aqui, trazer uma definição só para mim entender que eu estou conseguindo transmitir essa ideia para vocês? Eu entendi, pastor Tiago. Dá para entender? Tá. É Então, um reflexo, né? É como se fosse um espelho, eu vejo assim, né? O Antigo Testamento revelando profeticamente a vinda de Cristo e o que Deus tem preparado para nós, né? Um enigma, né? Tipo um enigma também, né? Com Exato. objetos, com pessoas, com atos mesmo. O que eu quero que vocês gravem é justamente isso, tá? E não só vocês gravem esse princípio que eu estou ensinando para vocês, mas que vocês, quando vocês forem ler a Bíblia, vocês leiam as histórias não apenas para conhecer o contexto histórico ou relato, mas que vocês comecem a procurar nessas histórias camadas mais profundas, sabe? Como Jesus, que ele diz assim, o reino dos céus, ele é semelhante a alguém que vai lá, descobre um tesouro enterrado no campo, ele vai lá e ele compra e começa a cavar para chegar àquele tesouro, sabe? A palavra de Deus, ela está revelando o reino de Deus, e quando você começa a cavar mais profundo, você vai começar a compreender camadas de revelação que estão cada vez mais no fundo. Sabe, gente, eu vou dizer para vocês assim, ó, a tipologia bíblica, ela não é só a história
Pô, Deus não deixou ali um monte de leis para que a gente, sabe, cansasse, mas Deus estava revelando para nós muitas coisas que vão acontecer no tempo do fim. Só para vocês terem uma ideia, olha como isso é a lei, ela traz muitas revelações. Vocês já se perguntaram por que de 1000 anos Jesus reinando aqui na Terra, que é o 7º dia? Eu vou mostrar para vocês uma lei que Deus deu lá no Velho Testamento. Eu não vou procurar aqui, eu só estou citando para vocês. No Velho Testamento, Deus deu uma lei dizendo assim, ó, que quando o homem se casasse com uma mulher, ele não deveria sair à guerra por 1 ano, porque ele deveria se dedicar a agradar a sua esposa durante todo aquele ano. Ele não podia sair à guerra. A gente lê a lei e a gente diz, tá, legal, é uma lei, o povo tinha que cumprir isso. Mas, gente, a Bíblia trabalha com sombras e realidades. Isso era uma tipologia, era uma sombra, era uma figura, cuja realidade estava apontando aqui, ó. Aquele 1 ano apontava para o 7º milênio. Quando Cristo vem, a Bíblia não diz que ele vai tomar a igreja, que é a sua esposa, sua noiva, a noiva do Cordeiro, e ele vai casar, ele vai desposar durante esse 1 ano, esses 1000 anos que estão representados naquele 1 ano da lei. Você vai ver que não tem guerra. Satanás vai ser preso e vai ser solto só no final. Durante 1000 anos, é 1000 anos de paz, onde Cristo vai estar com a sua noiva, que é a igreja. Entenderam? Depois das bodas do Cordeiro. Aquilo que a lei dizia, que quando um homem casasse com uma mulher, ele deveria ficar 1 ano sem ir à guerra, está apontando para o 7º milênio, onde Cristo, quando ele tomar a sua igreja, que é a noiva, ele vai levar para as bodas e durante 1000 anos um estado de paz, porque Satanás vai estar preso, não vai haver guerra, né? Pode falar, Lu. Não, mas eu não achei não, mas eu estava lendo João, não sei aonde, que exatamente ontem que falava que do casamento, né? Mas que na verdade ele referia a igreja, né? Que Paulo fala assim, não, João, ele fala assim, o homem deve tratar bem a sua mulher, não sei o quê, lá. Aí depois ele fala assim, mas isso me refiro É em ao Efésios Cristo 5. que é Efésios? Sim. Eu falei, Eu ia citar isso agora na próxima tipologia, só que daí eu vou deixar para a aula que vem. Eu ia citar essa tipologia sobre o casamento, sobre Adão e Eva, e como isso aponta para Cristo e a igreja, mas eu vou deixar para a aula que vem, tá bom? Gente, assim, ó, para a gente finalizar essa aula, eu quero deixar uma tarefa para vocês daqui para frente, para sempre, tá? Para sempre. Sempre que vocês forem ler passagens do Velho Testamento, quer seja um evento histórico, quer seja uma narrativa, quer seja um contexto, uma lei, alguma instrução, lembrem que muitas desses contextos, destas histórias, são enigmas onde Deus está revelando por trás delas realidades que apontavam, em primeiro lugar, para Cristo e para o que ele faria através de Cristo. A realidade sempre apontando para Cristo e a obra que ele faria para a redenção. Tá bom? Então, assim, ó, esse é o exercício que eu quero deixar para vocês. E sempre que a gente for estudar daqui para frente, quer seja durante esse ano ou os próximos anos, conforme Deus aprover, né? Eu quero que vocês gravem. Sempre que eu usar essa expressão sombras e realidades, eu estou me referindo ao que a gente vai aprender nessas 4 aulas. Amém? E ainda que Tá? a gente vai também, que tudo que a gente vai estudar das sombras e realidades, só o que vai acontecer agora, né? Agora. Eu já estou esperando rápido a volta de Jesus, né? O que vai acontecer. Então, se a gente guarda tudo isso, né? Assim, é bom que a gente guarda, porque tudo que aconteceu lá vai acontecer nos tempos que estão por vir, né? Então, hoje, ó, uma coisa que eu vou falar, e acho que a gente já falou, acho que era eu e a Mila conversando um dia aqui no final da aula, a gente falou, é o seguinte, tá? Que na Bíblia, geralmente a gente vê hoje nas igrejas, as pessoas focando
em falar sobre a primeira vinda de Cristo, quando ele morreu na cruz e ele ressuscitou, ele trouxe a salvação. E essa, dentro da teologia sistemática, é chamada de doutrina da soteriologia bíblica, a doutrina da salvação, né? Só que, quando a gente fala da soteriologia, a gente não pode separar soteriologia, que é a doutrina da salvação, de escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos, da vinda de Cristo. Porque a mensagem de salvação, ela só é completa quando você fala do que Cristo fez na primeira vinda e do que ele vai concluir na segunda vinda. Porque esses dois assuntos estão conectados. Aqui, na primeira vinda, ele morreu para possibilitar a salvação e será concluída na segunda vinda de Cristo. Entenderam? Então, soteriologia, a doutrina da salvação, não pode andar separado de escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos. Por isso que vocês veem que quando eu estou ensinando para vocês, seguida eu estou pegando coisas do Velho Testamento, coisas da vinda de Cristo, dos dias da primeira vinda de Cristo, e a gente sempre acaba apontando para o fim, sempre. E sempre vai ser assim nos nossos estudos, porque salvação não está separado do que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. A mensagem da salvação só é completa quando você ensina a cruz de Cristo na primeira vinda, mas você ensina o que ele vai concluir na segunda vinda de Cristo. Só assim a mensagem é completa, tá? Então, assim, ó, por isso que nessas 4 aulas que a gente vai ter, a primeira foi hoje, nas próximas 3, eu vou trazer figuras para vocês que elas vão falar de salvação, nessas 2 primeiras, mas não porque eu queira, mas nelas também vai ter figuras que vão concluir ou apontar para a segunda vinda de Cristo. Mas na 4ª aula, eu vou dar um enfoque, então, falando só sobre a vinda de Cristo, né, de figuras, de tipologias apontando para a segunda vinda de Cristo, tá bom? Então, esse vai ser o teor das nossas próximas aulas. Lembrando que, assim, ó, o meu objetivo não é trazer todas as tipologias da Bíblia nessas 4 aulas, nem teria como. Então eu vou apenas trazer algumas para que você possa exercitar a sua mente e entender como você deve aplicar a sua leitura bíblica e como você deve começar a enxergar, né, olhando para camadas sempre mais profundas da Bíblia. Amém? Amém. Alguém tem alguma consideração para fazer no final dessa aula? Eu estou muito feliz de ver vocês todos de novo, e muita gente dessa vez. Uma bênção, Amém. pastor Thiago. Muito bom esse estudo. Muito bom. Amém. Muito Gente, obrigada, eu tenho tá? uma única consideração, tá? Eu queria pedir para vocês que participaram da aula, ou para quem for assistir depois, que vocês peguem essa aula e enviem para outras pessoas. Isso ajuda a fazer com que mais pessoas comecem a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia com outra ótica, outro olhar mais aprofundado, não superficial das Escrituras, mas entendendo as camadas mais profundas de revelação. Tá? Então vocês podem depois ir lá no canal, no link que eu vou disponibilizar no decorrer da semana para vocês, dar uma curtida, escrever algum comentário, assim, mas principalmente enviar para mais pessoas, compartilhar, tá bom? É o único pedido que eu vou fazer para vocês, tá? Irmão Tiago, então, mas tem muita gente que a gente chama muita gente, mas não é todo mundo que está com vontade de, sabe, para eles acho que é perda de tempo, que a gente estamos ganhando tempo, por reino de Deus, para dizer, mas tem muita gente que não está querendo. E é muito triste, eu fico muito triste porque eu vejo muita gente desistindo, muita gente né, que é tão importante. Ninguém quer investir no reino de Deus verdadeiramente. Mas eu faço, mando para o pessoal, mas depois... A Bíblia diz assim, ó, que o reino dos céus é como um tesouro. A Bíblia diz que o reino dos céus é como um tesouro, é como uma pérola. Jesus usou várias parábolas, várias tipologias para ilustrar isso, né? E isso tem um custo para você adquirir, né? Jesus demonstra que para você adquirir o reino dos céus existe um custo, não é gratuito. E às vezes nem todo mundo está conseguindo pagar esse custo, principalmente conforme a gente for se aproximando dos últimos dias, isso vai se intensificar.
E é uma estratégia que eu entendo que vem do reino das trevas, de criar redes sociais, de fazer as pessoas trabalharem demais, de encher de várias coisas para que você não tenha tempo para as Distrair. coisas de Deus. Olha só, última tipologia que eu vou citar de forma resumida para vocês, já tinha terminado a aula, tá? Vocês lembram que lá no Êxodo, quando Deus diz para Moisés assim, ó, deixa o meu povo ir, vai lá e diz para o faraó, deixa o meu povo ir. Qual foi a estratégia do faraó lá? Ele diz, vocês estão querendo ir cultuar Deus no deserto? O que ele diz assim? Eu vou fazer o seguinte, eu acho que vocês estão com tempo livre demais para querer buscar Deus no deserto. Vamos fazer o seguinte, vamos encher vocês de mais serviço para que vocês não tenham tempo de pensar nas coisas de Deus. Exatamente. Entendeu? Correto. Só que o faraó lá é uma figura de Satanás. E Moisés é uma figura de Cristo. Cristo está querendo nos levar para cultuar a Deus, buscar mais a Deus, nos aproximar mais de Deus no deserto, no secreto e tudo mais. Qual que é a estratégia de Satanás? Encher as pessoas de serviço. Por quê? Porque ele não quer que você tenha tempo para pensar nas coisas de Deus. Então, às vezes, assim, ó, infelizmente, tem a parte da compreensão. Eu entendo que tem irmãs que às vezes trabalham o dia inteiro, estão cansados, tem os afazeres da casa quando chegam em casa, e é verdade, a gente não exclui esse mérito, mas por trás disso também existe um sistema das trevas, né? Um mistério da iniquidade, o espírito do anticristo já trabalhando, preparando o ambiente global para o surgimento da besta. Distraindo Né? as pessoas com muitas coisas para eles não se concentrar. É aí que a gente tem que fazer como Maria, que escolheu a boa parte, não como Marta, que está estressada. Então, assim, é muito complicado mesmo. Tudo parece muito normal, né? Tudo é apresentado como coisas que são normal, boas, mas, na verdade, o diabo ele conseguiu arrumar estratégia para distrair as pessoas e que a gente tem que saber, assim, eu falando pessoalmente, é que a gente tem que valorizar mais as pessoas, dar mais tempo. Olha, hoje, por exemplo, a mãe do Henrique, ela ligou para meu marido às 6 horas da tarde para dizer que o pai está muito mal de novo no hospital. Que ela podia ter ligado antes, mas para não atrapalhar ele no trabalho. Eu acho isso assim, o cúmulo do absurdo, porque uma vida ela vale muito mais que um trabalho, que tudo o resto. Então, sabe, é como eu falei antes, né? Um dos sinais do mundo é que as pessoas são amantes deles mesmos, é tudo para eles, é tudo sobre eles, que, na verdade, a gente tem que saber que é tudo sobre Cristo, é todo dia um trabalho, entendeu? Não é nada de nós. Se a gente quer reinar, se a gente quer ter a coroa da vida, infelizmente, para a gente, né? A gente tem que, né? Também ser provados, né? Para poder passar pela aprovação para ser provados. Porque não é tão fácil assim como todo mundo pensa. Vamos na igreja domingo, vamos. Não, é todo dia, cara. É difícil e eu sei porque eu estou passando, às vezes, por um esfriamento espiritual e tudo. Mas eu analiso muito assim, sabe? Em general, como as coisas estão indo, entendeu? Eu tenho também muito sonho e tudo, né? Às vezes tenho vontade de chorar, porque é muito triste, porque as pessoas não dão mais valor às pessoas como elas merecem, entendeu? Tá lá, escuta, vim, vamos. Não tem mais aquele... Ainda no Brasil, talvez um pouco, mas aqui o pessoal pensa trabalho, ó, din-din, Por isso que a Bíblia diz mamão. que nos últimos dias, um dos sinais dos últimos dias era que o amor de muitos esfriaria. Entende? E esse era um dos sinais dos últimos dias, da vinda de Cristo, na verdade, tá? Não só o amor de muitos esfriando, mas a fé das pessoas diminuindo. Por isso Jesus diz, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Né? Então existem muitas questões, tá? Que estão ligadas ao tempo em que a gente está vivendo e ao condicionamento, a forma como as pessoas estão se sentindo, tá? Então tudo isso que você relata é algo que Deus veio anunciando desde o princípio que vai acontecer no tempo do fim, inclusive essas Eu coisas. sei. Gente, assim, ó,
um recado para a Lu, né? Provavelmente no mês que vem eu vou começar um grupo para a gente orar de madrugada só. Para a gente orar junto, ou de madrugada não, enfim, um horário. A gente vai orar junto, tá? Daqui a pouco, se vocês quiserem participar, eu mando um link para vocês também. É oração, não é ministração, a gente não vai fazer nada a não ser buscar Deus ali, tá? Porque isso traz fortalecimento, né? É como uma brasinha encostada na outra quando vê a fogueira tá acesa, né? Tá? A Então, gente assim, ó, fez, mas irmão Tiago. A gente fez, eu com a Mili, com a Marcela e a Cibele um dia, todo dia da semana passada. Foi isso que me voltou a alegria com tudo isso que eu falei que estava passando. Mas assim, foi tão legal, foi 1 hora, passava super rápido, era 45 minutos, mas passava, foi muito, muito bom. Foi momentos amém. assim, e no outro dia você acorda com alegria no coração, mesmo que as coisas às vezes não estão indo bem. Foi Ô, muito. Lu, Amém. amanhã eu te ligo, pastor, vou ter que ir. A gente Mas também. muito Eu obrigada. também vou ter que Eu ia ir. despedir vocês agora mesmo, tá? Assim, ó, eu amei estar com vocês, tá? De Eu verdade, também. eu amo estar com vocês. E para mim, eu tenho o meu tempo aqui, porque aqui é apenas 6 horas agora, mas eu sei que para vocês já estourou o tempo, tá? 10 Então, horas. um abração, graça e paz, e até semana que Amém. vem, tá bom, Até. gente? Obrigada, Tchau, irmão Tiago, pela obrigada. Tchau, amo dedicação. vocês. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Amém. Tchau, menina. Amém. Tchau. Eu vou participar, irmão Tiago, da oração. Você me manda. Amém. Pode deixar assim. Provavelmente o mês que vem. Esse mês eu estou começando a organizar a estrutura das coisas que eu quero fazer aqui no canal Graça e Conhecimento para esse ano, né? Uhum. Então, eu estou meio que num momento de organizar a casa. Não, mas eu E assim entendo. que eu tiver tudo organizado, a gente vai começar a ter vários estudos também, né? Tá? E aí, inclusive, essa questão de um grupo de oração, porque eu acho que de nada adianta a gente crescer no conhecimento se a gente não crescer na graça de Deus também junto, né? Na parte espiritual, né? Não só na intelectual, né? Então, eu Tá? estou precisando muito crescer, né? Me encher mais do Espírito Santo, porque eu vi, foi isso que eu falei com a Mila, eu vi que na hora que eu passei essas 3, 4 semanas, até a palavra escapuliu, sabe? Quando você está no final do ano e o pessoal quer para de férias e todo mundo fica... Menina, eu falei assim, gente, eu pensava que eu já estava um pouco preparada para a tribulação, que nada, ó, estou precisando de muito, estou desanimadérrima, mas estou lendo, tô vendo séries de bíblica, tem dia que assim tá com Deus, até a oração tá mudando, tá bem, aí no outro dia já dá aquela baixada. Lu, Ah, você mais do que todas as irmãs, você conhece essa figura, né? E uhum, as representações que tem por trás dela, né? Isso aqui é uma representação das 7 igrejas que foram acesas lá na primeira vinda de Cristo. aham, Né? Isso eu vou falar numa das aulas que a gente vai ter, acho que na terceira aula, se a gente falar sobre o tabernáculo, eu vou uhum, falar sobre a tipologia, mas eu vou te falar só para te entender aquilo que você está me falando agora. aham, A menorá, você sabe que ela era acesa 2 vezes ao dia no tabernáculo, né? Ou pelo menos ela era feita uma manutenção para que ela voltasse a ter as chamas acesas. aham, Então, a menorá era acesa tardes e manhãs, ou seja, de manhã, depois no final da tarde de novo. O sacerdote vinha, limpava ela, tirava o azeite, trocava, enchia de azeite novo, né? O que estava acabando, ele ia lá, enchia de novo e acendia o fogo e ela iluminava o lugar, né? Isso aconteceu quando Jesus veio no Pentecostes e ele acendeu a menorá pela primeira vez. Você tem o Pentecostes, o fogo descendo sobre a igreja, né? O Espírito aham, Santo sendo derramado nas primeiras chuvas, como labaredas de fogo aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz que as 7 chamas de fogo lá no Apocalipse são também os 7 Espíritos de Deus, é a plenitude do Espírito sobre a igreja. uhum, Lá no princípio, a igreja estava muito cheia do Espírito Santo, porque ela tinha apenas sido acesa por Cristo. aham, Só que conforme, assim como lá no tabernáculo, conforme o dia ia passando, o óleo ia queimando, ia diminuindo, uhum, né, o fogo ia diminuindo, é o que veio acontecendo nesses 2000 anos de história.
E a gente está aqui na reta final, onde a igreja, pô, quase não tem mais óleo. A chama quase não está mais acesa. E é por isso que muitas vezes nós, que somos a igreja de Cristo, a gente se sente assim, abatido, né? Fraco, sem azeite, sem o Espírito Santo. E não quer dizer que a gente não tem. O Espírito Mas Santo está obrigada, com a olha, porque eu gente, entendi entendeu? exatamente o que você quis Ele me está falar. aqui. Só que assim, ó, da mesma forma como eu creio que a gente está chegando na reta final, a gente está chegando no fim, a Bíblia diz que ela era acesa 2 vezes ao dia, tardes e manhãs. E no final, ela era acesa de novo a segunda vez, aonde de novo o sacerdote limpava a igreja, enchia de azeite e a chama brilhava e iluminava todo lugar de novo. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, antes dela acontecer, a Bíblia mostra no livro do Apocalipse que a igreja será limpa, né? Pelo menos uma parte vai apostatar, parte, né? A Bíblia mostra isso, mas parte vai ser limpa, vai ser cheia do Espírito Santo. O que a gente está chegando é nessa reta final. É um tempo difícil, mas é um tempo de buscarmos a Deus, porque assim, ó, a gente não precisa esperar o avivamento coletivo que também está profetizado para a igreja no tempo do fim, né? As chuvas temporãs e as serôdias, né? Acesa de manhã e de tarde. A gente não precisa esperar um avivamento coletivo, a gente pode viver um avivamento pessoal quando a gente aplica aqueles 3 pilares, que a gente pode falar sobre isso quando falar do tabernáculo também, né? Que é palavra, jejum e oração. São os 3 pilares. Quando a gente para de Jejum, fazer isso, eu tenho muita dificuldade, assim, porque eu tomo remédio e por fazer jejum, eu consigo fazer jejum parcial, assim, ótimo. é, O mas jejum, assim, ó, eu sempre digo assim, ó, que a gente tem que respeitar a limitação do corpo, a gente tem que sentir isso. Às vezes, quando tem muita medicação, tem a questão de orientação médica, tá? Mas ainda assim, mesmo que seja um jejum literal, seja daqui a pouco seja parcial, seja só uma coisinha ou outra, mas Deus entende as nossas limitações e os propósitos, cada um segundo a sua possibilidade. Mas essas 3 práticas, elas são pilares que vão nos ajudar a nos fortalecer e a vencer essa fraqueza espiritual, né? O mas eu jejum, quero te geralmente, ele está pedir, ligado ao ato exterior, mortifica o nosso corpo, né? Palavra está ligado ao lugar santo, à nossa alma, e a oração está ligada ao Santíssimo, né? Que é ligado ao nosso espírito. Então, assim, ó, esses são os 3 pilares do fortalecimento espiritual. eu quero entrar com você no Ora por mim, irmão Tiago, porque eu estou precisando. Eu espero entrar com você, com a Mila, com todos aqueles que estão ali, ó, de mão dada para receber a coroa da vida. Amém. E vamos, irmã, vamos sim, tá? Ora para mim, Vamos tá? entrar juntos, tá? Eu vou ter que te Vamos, deixar, tá? porque meu marido, né? Tem que, daqui a Amém. pouco eu estou Não, no tá certo. quarto, é o lugar que eu me Perfeito, sinto mais tranquila. Depois ele perfeito, tem que tá? dormir. Então, olha, fica com Deus, que Deus continue te abençoando. Você é uma benção mesmo. Eu aprendi, olha, Deus é tão bom para mim. Eu agradeço a Ele de ter me botado você no meu caminho. Quando logo que eu estava começando, eu comecei. Deus me botou as pessoas certas para me assistir e aprender. Porque eu poderia me deixar ir por muitos outros tipos de ensinamento que tem na internet que não, né, não é bom, né? Outras doutrinas. E ele me botou exatamente você. Mas, assim, eu sou tão grata, porque pelo menos eu aprendi o justo. Então, Amém. sabe assim, eu já aprendi bastante, não, mas em termos que eu conhecia antes, que eu não conhecia nada, assim, eu já tenho um pouquinho de entendimento, mas eu preciso me encher do Santo Espírito, sabe, para me poder ficar mesmo forte. Lá eu estou um pouquinho abatida, mas Deus, ele me renova toda manhã, entendeu? Vamos ver. Minha Irmã, confiança. assim, ó, eu vou orar por você, tá? Depois no nosso. Depois que terminar aqui, eu vou começar a orar por você. Eu vou te mandar também um texto bíblico lá depois no WhatsApp para você dar uma meditada também, tá?
que isso ajuda a gente a fortalecer também, né? E certeza. fica tranquila, tá? Fica tranquila. O próprio Davi, que era homem segundo o coração de Deus, você vê que ele diz assim, né? Por que está batida, ó minha alma? Entende? Espera em Deus. Você vê que assim, ó, no mundo a gente terá aflições, né? Mas tenha bom E ânimo. existem momentos que a gente vai passar por essas coisas também, tá? Não significa que Deus não está conosco, tá bom? Então, assim, ó, depois eu te mando alguma coisa ali no WhatsApp e vou orar por você também, tá bom? Obrigada, Deus te irmão abençoe, minha Tiago. irmã. Que Deus te abençoe. Eu oro para você todo dia. Te agradeço a Deus Amém. pela tua vida, Glória a Deus. de você e da sua família. Todo dia eu boto você na minha oração. Amém. Glória a Que Deus Deus. te abençoe mesmo, tá? E esperamos que nós vamos lutar a boa batalha até o fim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Com Deus, beijo. Tchau. Tchau.